Olá pessoal, vamos continuar então aí nossos trabalhos relativos aí a 9784. A gente vai falar sobre recurso e também de revisão aí nesse vídeo, ok? O José dos Santos Carvalho Filho, ele vai falar o que é um recurso. Então é o princípio da ampla defesa, não estará completo se não garantir ao interessado o direito de interposição de recurso. Então o princípio da ampla defesa, ela vai abarcar também os recursos administrativos, ok? Então, imagina o seguinte, que você tem um pleito dentro do teu órgão e lhe foi indeferido essa situação. Então agora você vai ter o que? Um contraditório e ampla defesa, algo que já está previsto inclusive na Constituição Federal. E a 9784 então ela só veio trazer o que? Um maior grau, um fortalecimento desse princípio da ampla defesa previsto na Constituição Federal por meio dessa interposição de recurso, ok? Então, com efeito, hipóteses de arbitrariedade, então pode ter arbitrariedades e condutas abusivas por parte de maus administradores. Isso aqui é muito comum em órgãos públicos, muito comum mesmo. Aquela situação da impessoalidade, às vezes o pessoal descarta, deixa de lado e começa inclusive perseguições aí a servidores. Então o recurso ele serve também aí para trazer essa proteção dessas condutas abusivas. Então elas podem ser, aliás, elas devem ser corrigidas pelos agentes superiores, e para que o interessado leve a sua pretensão a esse certamente se socorrerá do Instituto Recursal. Cercear recurso, portanto, é desnaturar indevidamente o fundamento pertinente ao próprio direito de defesa. Ou seja, eu não posso negar o oferecimento do recurso, ok? Então, não tem essa possibilidade aí no âmbito administrativo. Os recursos podem ser interpostos por razões tanto de legalidade, certo? Ou em razão do mérito, perfeito? Um ou outro, ou inclusive os dois. De regra, então, o prazo da interposição dos recursos, então o prazo para que eu apresente o recurso vai ser de quanto tempo? A regra é de 10 dias, certo? Regra de 10 dias prevista na 9784. Agora nós temos lá na lei 8666 que nós vimos que os recursos lá na 8666 tem o prazo de até 5 dias úteis. Então você tem que cuidar com essas duas situações. Então eu vou falar prazo de interposição de recurso. Nós temos o que? O prazo de 10 dias, que é a regra 9784, e pela 5 dias úteis pela 8666/93 aí, ok? Então, só lembrar aí esse detalhe aí. Cabe à autoridade decidir o recurso no prazo de quanto tempo? No prazo de 30 dias. Olha a folga, né? Então a autoridade pode decidir em 30 dias, e esse prazo ainda pode ser o que? Prorrogado por igual período. Se ainda assim, todo esse prazo de 60 dias ele não decidir o recurso, não implicará o que? Na nulidade da decisão depois, ok? Ele tem que decidir, perfeito, e a decisão que ele tomar não implicará nessa nulidade por perda do prazo, mas ele vai poder resultar numa responsabilidade funcional a quem ter dado então aí o atraso de maneira injustificada, ok? Então, novamente, prazo para o recurso para ser decidido pela autoridade competente é de 30 dias. Esse prazo pode ser prorrogado, e no caso que não for observado esses prazos e depois ocorrer a decisão desse recurso, não vai implicar na nulidade da decisão. Você foi indeferido o teu pedido. Você não pode alegar que ele perdeu o prazo
para que ocorra uma reforma desta decisão, mas poderá incorrer a ele aí o que? A responsabilização aí funcional, ok? Então, por regra, o recurso ele não tem efeito suspensivo, certo? Então, ele não suspende a execução da decisão recorrida. O que significa isso? Efeito suspensivo para tudo e até ser analisada aquela situação, depois retoma os atos, ok? Por que eu não paro tudo? Para trazer celeridade processual, ok? Então, em regra, ele vai ter o recurso, ele vai ter apenas o que? O efeito chamado efeito devolutivo. O que é um efeito devolutivo? Devolvo algo, certo? Então, devolvo algo. Devolvo o quê? Toda a matéria para reexame. Então, eu devolvo toda a matéria para exame em instância superior, para que a sentença ela seja anulada, reformada ou até mesmo mantida, ok? Porém, os efeitos continuam vigentes, ou seja, você está recorrendo de uma suspensão, não tem efeito suspensivo, então eu estou falando da penalidade de suspensão da 8.112. Aí você continua suspenso, não vai ter o que? Uma suspensão dessa, uma suspensão da suspensão, né? Eu vou mudar o exemplo para não acabar não confundindo. Recurso então não tem efeito suspensivo, você precisa pagar uma multa e tem uma data aprazada, você não pode deixar de não pagar a multa porque senão vai incorrer em juros, certo? Então você precisa pagar depois, se por acaso for deferido o teu recurso, aí esse dinheiro que pagou pela multa vai ser devolvido, mas ou seja, não suspende os prazos, perfeito? Aí, por isso que é chamado também que tem o efeito devolutivo, mas não suspensivo. Agora, lá na lei 8666 vai ter essa suspensão, vai, por exemplo, quando na inabilitação de uma empresa, de um fornecedor, eu vou suspender os prazos para analisar o recurso dele, porque se for deferido, já estou lá no oferecimento da proposta e vai dar problema. Então eu poderia ter uma proposta menor, então de preço, estou falando, e aí ia dar problema. Então suspendo e analiso os recursos, depois eu continuo aí os procedimentos licitatórios, por exemplo, ok? O que mais? Aqui então o da licitação, que a licitação é algo divergente aí, que tem efeito suspensivo. Reconsideração, tem a situação aí que tem a possibilidade, que o legislador deu a possibilidade da reconsideração do ato aí no prazo de 5 dias. Então, por parte da autoridade que tenha proferido a decisão recorrida. Ou seja, a reconsideração como um juízo de retratação do responsável pela decisão inicial. Então, você é a autoridade, você deu uma suspensão a um servidor, estava com a cabeça quente, deu uma suspensão, depois você vai verificar, opa, eu acho que eu excedi, eu acho que essa punição ela foi desproporcional, você vai poder de ofício fazer o quê? Inclusive essa reconsideração de ato e reformular aí para retratar aí por parte então sua, ok? Então é uma retratação, essa reconsideração de ato, e no prazo de 5 dias ela pode ser ocorrida, ok? A reconsideração tem um prazo então desses 5 dias, então lembra disso. Então novamente o recurso, recurso tem o prazo de quantos dias pela 9784? 10 dias. A reconsideração é metade. Então será o quanto? 5 dias. Perfeito? E lá na 8666, quando vai falar em recursos, 5 dias
úteis. Então lembre-se disso. Então esses detalhezinhos aí é bom você ir colocando sempre num caderno para colocar as revisões, para deixar bem pontual o que você precisa estar estudando de tempo em tempo, para você não acabar não esquecendo, ok? Apesar de que a gente vai ainda dar uma olhada mais para frente, vamos estar sempre revisando e trazendo para simulado esses detalhes para você aí cada vez ir pegando melhor a matéria, perfeito? Então, eu tô estudando, tô vendo que é muita coisa. Não se preocupe, a ideia das aulas, dessas mini aulas, vamos chamar assim, da explanação da teoria, é para você ter uma visão geral, certo? O aprofundamento é por meio do treinamento, pelas questões que são apresentadas a vocês, ok? Então todos os detalhes, não precisa você ficar, meu Deus, e agora? Não, é pelas questões que você vai trazer aperfeiçoamento. Então, lembrando novamente que as questões eu faço uma vez, e a partir daquilo ali eu começo a verificar quais são as que eu erro, e em cima delas eu tenho que trazer um refinamento para você cada vez melhorar aí na resolução dessas questões, perfeito? Então, continuando, os recursos, eles podem ser interpostos, mas eles têm alguns casos que eles não serão conhecidos, ok? Então nem sempre os recursos serão conhecidos pela autoridade competente. Então os recursos que não serão conhecidos é quando ocorreu o quê? Um recurso fora do prazo. Qual é o prazo? De 10 dias. Qual o prazo de decisão? 30 dias pela autoridade competente, podendo prorrogar por igual período, devidamente justificado. Não também conheço recurso perante órgão incompetente. Ou seja, era para mandar para um órgão para fazer o julgamento do recurso, eu mandei para um órgão divergente. Então, não será conhecido por quem que não seja legitimado, ou seja, está entrando com um recurso e ele não é o interessado, então ele não é legitimado, não vai ser conhecido esse recurso. E também depois que exaurido toda a esfera administrativa, não cabe mais recurso, não tem mais como conhecer novo recurso do recurso, então não existe essa possibilidade, ok? Lembrando que aqui tem um detalhe, quando você entra com recurso perante o órgão incompetente, o que vai acontecer? Então quem vai receber essa impugnação vai indicar ao interessado a autoridade competente para apreciação do expediente. Então você entrou com recurso na autoridade B e era para entrar com recurso na autoridade A. Então a autoridade B vai entrar em contato contigo para te informar que a apreciação terá que ser na autoridade B, ok? Eu já me confundi quem era A e quem era B. Era para você entrar com recurso aqui, você entrou aqui. Você está aqui. Essa autoridade vai informar você que o recurso é para entrar na B, perfeito? Então nesse caso, o que vai acontecer? Será devolvido o que? O prazo, perfeito? Então você perdeu aqui, vamos supor, 7 dias até ocorrer essa comunicação pela autoridade A, ou passaram-se aí 12 dias, já perdeu o prazo. Não, vai ser devolvido o prazo. Então se demorou 3 dias para entrar com o recurso, vai ser devolvido o prazo de quantos dias ainda? Dos 7 dias aí, ok? O fato de a administração não conhecer do recurso não a impede de rever de ofício o ato ilegal, como decorrência do princípio da autotutela, ok? O que significa isso? Significa que foi apresentado um recurso fora do tempo, perfeito? Por exemplo, se foi apresentado fora do tempo, eu não conheço o recurso, ainda que eu não conheça o recurso, eu posso de ofício rever
aí o ato, caso ele seja ilegal, pelo princípio da autotutela, eu vou fazer o quê? Anulação desse ato aí, ok? Quando você apresenta o recurso, tem a possibilidade de ocorrer a reformatio impegius, ou seja, piorar a situação do recorrente? Resposta é o que? No recurso tem. Olha que diz aí o artigo 64 a respeito do agravamento. Então, o agravamento é viável nos processos recursais. Então, a autoridade, o órgão poderá o que? Modificar aí a decisão recorrida. No parágrafo único ele vai falar: se a aplicação do disposto nesse artigo puder decorrer gravame, então pode agravar a situação do recorrente, e esse deverá ser cientificado para que formule as suas alegações antes da decisão. Ou seja, você entrou com recurso para informando que na 8.000 não, você não, um coleguinha seu, beleza? Exemplo ruim na nós. A lei 8.112 tem lá, então nós temos as situações do que? Advertência, nós temos o caso de suspensão e nós temos o caso também da demissão. E você recebeu uma advertência, você entra com recurso, e quando verifica-se lá que não era caso de advertência, e sim o que? Um caso de suspensão, agravou aí a situação do recorrente. Então, nesse caso, vai ser cientificado ao recorrente para ele apresentar aí outras razões de defesa aí para se defender, porque agora está agravando aí ainda mais a situação dele, ok? Então é possível. Agora, no caso de revisão, o que significa revisão? Eu vou revisar algo. Então acabaram-se as instâncias ali do recurso, perfeito? Não tem mais como recorrer. Agora tem uma situação que é o caso da revisão, que é o caso que vai ocorrer a qualquer tempo, depois de exaurida aí as fases recursais. Então, a pedido ou de ofício, quando ocorrer o quê? Fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Então, exemplo, demissão, ocorreu a demissão do servidor aí por ele ter furtado um notebook, perfeito? E aí ele entrou com todos os recursos possíveis, foi indeferido, ele foi demitido. Depois, passado algum tempo, estão mexendo lá no depósito e acham o bendito computador. Então ele não entrou com o pedido revisional, mas o próprio órgão verificou, constatou a ilegalidade do ato. Então, de ofício, agora ele vai fazer o quê? A reforma da revisão. Então vai virar da demissão. Então vai ocorrer então a reforma e ele vai ser o que? Reintegrado, perfeito? Então, o que eu tenho que levar para a prova? Recurso pode resultar agravamento da sanção. A revisão não pode resultar no agravamento da sanção. Então passaram-se os prazos aqui do recurso e agora tenho fatos novos, no meu caso da suspensão, certo? Vai verificar aí a qualquer tempo, então vai escorrer isso daí, desde que tenha esses fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar essa inadequação da sanção. Aí vai ocorrer, opa, o pessoal vai olhar lá que, puxa vida, isso aqui era um caso inclusive de demissão e não de suspensão. Pode ser reformado para pior? Resposta: não. No caso de revisão, não poderá resultar em agravamento da sanção, beleza? O que mais? Quanto a pagamento para interposição de recurso, a regra é que o que? Não faço pagamento, independente de caução, eu não preciso para interposição de recurso administrativo. O STF, ele fala que entendeu a exigência de bens arrolados ou depósito de recursos criaria obstáculo injustificável para a impetração do recurso administrativo. Então o entendimento dele é esse, e inclusive ele tem a súmula vinculante que serve para toda a administração pública aí. A súmula vinculante 21 vai dizer que é inconstitucional
ou seja, está contrária à Constituição, e nada no ordenamento jurídico pode estar contrário à Constituição. Então, não pode. Então, não pode exigir depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou de bens para admissibilidade de recurso administrativo, ok? Então, seria isso. A quem eu vou enviar o recurso? Então, eu tenho uma situação que o A indeferiu um pedido, eu entro com recurso agora. A minha pergunta é que o B é o superior hierárquico dele. O meu recurso agora, eu vou entrar, o meu recurso, ele vai ir para A ou vai para B? Resposta vai para quem? Vai para... E aí? O que eu escrevo aqui? A. Perfeito? Então o recurso, a quem vai caber esse recurso? Para A. Então veja só, o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a sentença, a qual, se não reconsiderar no prazo de quanto tempo? Também de 5 dias, encaminhará, agora vai encaminhar à autoridade superior. Entrou com recurso perante aqui a autoridade A, não reconheceu, em 5 dias ele vai encaminhar para quem? Para B, para ela decidir, beleza? Então seria isso, meu povo. Vamos lá para as questões agora. Um abraço e fique com Deus.